Água, viu, gente? Glória a Jesus. Queridos, nós lemos esse texto de Isaías 61. E esse texto, ele fala de Cristo. Sabe o que significa Cristo? Fala comigo, ungido. Aqui fala do ungido de Deus. Aqui fala de Jesus. É incrível que quando chega no Novo Testamento, no livro de Lucas, ele, como de costume, ele estava sempre ali na sinagoga, porque Jesus era um mestre. E ele pegava os rolos da Torá, e ele lia a palavra, e ele falava da palavra. E tinha uma cadeira muito especial ali, que aquela cadeira só poderia sentar naquela cadeira. Eles diziam que era a cadeira de Elias. Estava esperando ali um retorno, segundo a promessa. E o Senhor Jesus senta naquela cadeira. Obrigada, amor. E ele lê esse texto. Imagina o impacto daquelas pessoas quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Imagina você, aquelas pessoas atônitas de verem o Senhor fazendo essa declaração. O impacto daquela sociedade da época. Como, quem é ele? Ele é o filho de José, como que ele fala um negócio desse? Como que ele faz uma afirmação desse? Como é que ele faz uma declaração dessa? E ali ele fez. E ele declarou, o que ele está declarando aqui? Ele está declarando o propósito pelo qual ele é o Cristo. Existe um propósito em sermos ungidos por Deus. Amém? Nós somos ungidos para. Existe um porquê de sermos ungidos. Amados, eu não sei você, mas a unção, ela sempre me atraiu. Eu sou uma pessoa atraída pela unção. A unção, ela me atrai. Só esse nome, unção, ela me atrai. Porque ela fala da manifestação da presença de Cristo em nós. Ela fala de todas as nossas possibilidades. A unção. E como eu declarei lendo esse texto nessa noite, presta atenção aqui. Existe uma unção hoje aqui. Essa unção hoje aqui, ela está vindo, como diz esse texto, para coroar aqueles que pranteiam em Sião. Presta atenção. Para dar-lhes beleza. Oi, em lugar de cinzas, óleo de alegria. Em lugar de pranto. E vestes de louvor, em lugar de espírito de opressão. E essa unção, ela vem com um propósito. Fala comigo, propósito. A palavra vai responder qual é o propósito. Para que eles possam ser chamados carvalhos de justiça. Plantação do Senhor. Para que ele possa ser glorificado. Existe um propósito de Deus em trazer a unção sobre as nossas vidas. Existe um propósito de Deus em nos curar, em mudar a nossa história, em mudar o nosso histórico, fazer de nós carvalhos de justiça. Eu já estou há alguns dias, há algum tempo, talvez há mais de um mês, que onde eu olho, para onde eu olho, eu vejo a palavra carvalho. Para onde eu olho, os meus olhos, eles são chamados para esse, ou é um sobrenome, ou é algo, uma loja, uma coisa, carvalho. Carvalho de justiça. E eu desde então eu estou dizendo, Senhor, fala. Fala que a tua serva ouve. O que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor tem para a tua igreja. E essa semana, eu passei muitas horas meditando nessa palavra. Hoje, inclusive, nós estávamos lá depois do batismo, e eu, inspirada por Deus, deixei os irmãos um pouco lá fora, entrei lá dentro e fui escrevendo aquilo que o Senhor está dizendo para nós a respeito disso, a respeito de carvalho. Eu acordei hoje pela manhã com uma visão de duas árvores muito fortes, muito robustas, altas, duas árvores com aquelas copas imensas, com muitos ramos, muitos galhos.
com flores. Eu quero dizer para você que é um tempo de florescer. É um tempo de frutificar. É um tempo de florescer e de frutificar. E incrível que o Senhor, Ele tem para nós esse chamado de ser carvalho. Fala comigo, carvalho. Só que muitas vezes, muitos de nós, estamos mais parecidos com uma cana, como o Senhor Jesus disse, agitada pelo vento, levada pelo vento. Cana, qual é a raiz que tem um pé de cana? O vento dita o que vai acontecer com aquela cana. Qual é a posição daquela cana? Aquela cana, ela fica dobrada, quebrada. Quando os ventos vêm, elas não conseguem ficar de pé. Muitas se quebram. E existem muitas pessoas aqui que com esse chamado eterno de Deus para ser carvalho de justiça, mas têm se encontrado como uma cana. Uma cana que os ventos de adversidade, os ventos que vêm, as intempéries que vêm, os processos que passam na vida, não existe resistência para ficar firmado. Não existe resistência para permanecer de pé. E o Senhor vem me falando que é preciso sair da posição de vulnerabilidade. Tem muitas pessoas nessa posição vulnerável. A posição de vulnerabilidade é uma posição instável. É uma posição de mente instável e de comportamento instável. Não tem estabilidade. Tudo começa na cabeça. Tudo começa no pensamento. Os pensamentos, eles ditam o nosso comportamento. Os nossos pensamentos, eles ditam a forma em que reagimos diante das adversidades, diante dos ventos da vida. Existe um vento, sim, que nós devemos ser soprado por ele, mas é o vento do Espírito de Deus. É o vento do Espírito de Deus que vai realmente nos guiar. Sabe o que é você ser guiado pelo Espírito Santo? Você ser guiado, seus passos, suas atitudes, sua vontade, sua vida, seu querer. O vento do Espírito, ele quer soprar na sua vida. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos, né, que nós não sabemos de onde o vento vem, para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Amém? Então, se somos nascidos pelo Espírito, nós vamos ser soprados por um vento. Mas é um vento diferente. É o vento de Deus. É o vento do Espírito de Deus. Mas fato que existe esse tipo de vento que a palavra fala que a cana, ela não consegue ficar parada. Gente, eu vou dizer para você, tem gente aqui nesse lugar que tem sofrido com uma inquietação persistente. Tem sofrido algo que parece que você está fritando por dentro. Tem gente aqui cansada de ser sacudida pelos ventos de pensamentos contrários. Pelos ventos contrários à vontade de Deus. Pensamentos contrários. Pensamentos intrusivos. Sabe aquele pensamento que você está ali, ele entra. Você está ali, ele volta. Você vai deitar, ele volta. Esses pensamentos não têm deixado muitas pessoas dormir. Pensamentos que têm sido como um chicote na alma das pessoas. Verdadeiramente como um verdugo, como um castigador. Esses pensamentos contrários à vontade de Deus. Pensamentos de tentação. Oi! Sabe o que é engodar? É ser atraído. Hoje é dia que você precisa cortar esses pensamentos que te atraem.
Pensamentos de vitimismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém está devendo nada para você. Às vezes nós esperamos de uma pessoa, de um outro ser humano como nós, que essa pessoa venha suprir todas as nossas expectativas. Que essa pessoa venha suprir tudo que a gente está precisando na nossa vida. E a gente fica que nem um sanguessuga, me dá, me dá, me dá, você me deve, me dá. Você me deve. E essa pessoa sempre numa posição de vítima. E esse pensamento de vitimismo, ele não descola de você. Parece que está grudado com você. Eu quero te dizer uma coisa. Ninguém deve nada a você. Ninguém deve nada a você. Vou dizer de novo. O preço foi pago na cruz. Jesus já pagou o preço para que a tua alma fosse livre, para que você fosse mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ser vencedor é uma condição, é um estado de espírito, é um estado mental, um posicionamento de quem é vencedor. Se eu entendo a obra da cruz, eu tomo posse da minha vitória. Sabe, pensamentos de catastrofização, catastróficos, são verdugos, são chicotes de pensamento, é vento, mas que não é o vento de Deus. Pensamentos de catástrofe. Meu Deus, como que eu vou me apoderar mais de um pensamento de catástrofe do que de um pensamento de promessa de Jesus para nós? Ele diz, eu mesmo sou o seu escudo. Eu mesmo sou aquele que me coloco na sua frente. Eu mesmo sou aquele que te blindo. Eu mesmo sou aquele. Ele levou sobre si todas as enfermidades naquela cruz. Por pior que seja o diagnóstico, amados, que possa ainda chegar a acontecer e ocorrer, Ele é poderoso para curar. Então eu não preciso ser possuído meus pensamentos de pensamentos catastróficos. Eu não posso permitir mais que os meus pensamentos sejam povoados desses pensamentos, que pensamentos do pior. Sempre esperando um pior, aguardando um pior. Eu estou invalidando todo esse texto glorioso que lemos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar, para curar. Ele está para dar vista aos cegos. Ele está para, sabe para quê? Para trazer dupla honra para aquele que foi envergonhado. Ele está para pagar a dívida. Ele está, como diz a palavra aqui, ele está para proclamar aqui o ano aceitável do Senhor, a liberdade, sabe para quem? Para aqueles que estão cativos e para aqueles que estão em liberdade, para os que estão presos. Aqui tem duas situações. Quem está cativo por uma situação de circunstância, que foi uma vítima. Ele diz, eu vim para libertar você. Eu vim para te tirar da condição de vítima, de sequestro. Eu vim para trazer libertação para você. E é aos que estão presos, dá liberdade aos que estão presos. Isso é, aos vitimizadores. Aqueles que fizeram vítimas. Aqueles, até os culpados. Ele disse, eu vim. O Espírito do Senhor está sobre mim para arrancar a culpa de sobre você, porque o meu sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder para abrir a gaiola, para te abrir essa cela, para te pôr em liberdade e você não dever nada a ninguém. Aplaude a Ele. Qual é o nível de culpa? Ele tira. Ele remove. Esse é o propósito do ungido de Deus. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Oi, para isso. Para isso. Eu vim para cá para isso. Existe um propósito para isso. Ah, meu Deus.
Ah, meu Deus, quantas pessoas elas não se firmam por causa da culpa. Quantas pessoas elas não conseguem firmar e ela bota uma coisa aqui, uma outra coisa aqui. Não, agora não quero, por causa da culpa. Mas ele disse: eu vim também para abrir a jaula daqueles que estão culpados, daqueles que estão aprisionados. Eu vim para te dar liberdade. Liberdade aos cativos, glória a Jesus. Aceita. Eu quero te dizer que chegou salvação para você. Eu quero te dizer que chegou salvação para a tua casa. Eu quero te dizer que hoje é um dia poderoso de Deus. De manhã o Senhor me mostrou árvores frondosas. Essa árvore é você. Essa árvore sou eu. Essa árvore somos nós, plantados no solo do Senhor. Do solo da verdade, da palavra de Deus. Quem é plantado no solo da verdade, meu irmão, aleluia, aleluia, ele não vai ser removido. Não vai ter capeta que vai te remover quando Deus te planta. E ele diz: eu vou fazer tudo isso para que vocês sejam chamados carvalhos de justiça, plantados não pela mão do homem, mas plantado pela minha própria mão, para que o meu nome seja glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua família. A tua família vai ser conhecida como a família abençoada do Senhor. Família bendita do Senhor. Oh! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O que é que eu vou abrigar na minha mente? O que é que eu vou acolher na minha mente? O que eu vou receber como verdade na minha mente? Meu Deus! O que vale a pena você receber na sua mente? A palavra de Deus vai dizer. Sabe em que você tem que pensar? O baiano que tem muito dessa coisa, pense, né? Pense. A Bíblia fala pense também. Pense em tudo que é bom. Pense em tudo que é justo. Pense em tudo que é honesto. Pense em tudo que é esperançoso, em tudo que é maravilhoso. Pensa. Enche o teu pensamento de esperança. Pensa no melhor. Hoje o Senhor aqui está trazendo essa unção sobre a tua vida. Ela já está caindo sobre nós. Para você pensar com a mente ungida. Oi! Com a mente de Cristo. Isso é ter a mente de Cristo. A mente ungida. A mente que pensa. Pensa como? Eu vou. É um mantra. É repetição para acontecer. É pensamento positivo. Não! É pensar a palavra de Deus. É pensar o que a palavra de Deus falou para você. E é por isso que muitos estão como cana, sacudida pelo vento, sem raízes, sem firmeza, sem consolidação, porque não ouvem a palavra de Deus. Pouco se expõe à palavra de Deus, que é o que enraiza, é o que traz firmeza, é a palavra de Deus. Eu quero te dizer que o Senhor nesse dia, Ele está querendo trazer as suas raízes, as minhas raízes, para as águas do seu Espírito, para as águas da sua palavra, onde nós teremos o nutriente, onde nós teremos o que nós precisamos para sermos fortes. Você sabe que eu me lembro, a minha sogra, Irmã Maria de Jesus de Oliveira Campos. Olha que coisa, que tremendo, poderoso nome, né? Olha só, de Oliveira Campos. Quando a Irmã Maria, com quase 90 anos, ela já era bem pequenininha, eu acho que ela tinha 1,5 m. E ela ficou já bem idosa, já beirando os 90 anos, ela estava encurvada, ela diminuiu. E eu me lembro que na noite em que ela seria recolhida pelo Senhor, na madrugada em que ela foi recolhida, eu e o bispo, nós passamos no pastor Carlos, ele tinha ido lá no hospital visitá-la, e a gente passou no pastor Carlos. E na hora de ir embora ali, começamos uma oração. Deus tomou a boca do pastor Carlos, e ele disse assim: meu filho, prepara o teu coração,
porque eu estou colhendo a minha árvore frondosa. Ela deu muitos frutos em vida, dos quais você é um deles. E desses frutos brotarão muitos ramos, que ainda darão muitos frutos, porque os frutos da minha serva ecoam na eternidade. Se prepara, porque eu estou levando a minha árvore frondosa. A visão de Deus, ela é diferente da nossa. Às vezes a gente acha que é algo frondoso, algo maromba, algo forte, algo musculoso. Ah, querido. Para Deus, a árvore frondosa não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu quero chegar até a minha velhice, bem velhinha, e o Senhor dizendo, olha, eu vou levar a minha árvore frondosa. Eu vou recolher a minha árvore frondosa. Eu quero deixar os frutos, eu quero deixar os ramos, muitos ramos. Uma árvore frondosa, ela tem muitos ramos. Diga aleluia. Eu quero dizer que cada um aqui é um ramo. Aplaude ao rei. E uma árvore, né? Você é uma árvore. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Digno é o Senhor. Então, olha só. O carvalho, ele é uma árvore majestosa. Majestosa. Quem conhece carvalho aqui? Eu tenho certeza que na visão que eu vi de manhã era um pé de carvalho. Mas ele tem em torno de 250 espécies no mundo. Vários aromas. Tem um que tem aroma de baunilha, o cheirinho parece que é coco. Cada um é coisa linda. Pensa numa madeira nobre. Pensa numa madeira. Numa madeira que meu Deus, vai comprar uma coisa de madeira de carvalho. Você vai sentir o impacto do que é um carvalho. Vai lá comprar algo do carvalho para você ver. Uma coisinha, você vai ficar, uau. Porque é uma árvore majestosa. É uma árvore majestosa. Ela possui um tremendo significado, uma simbologia, com suas raízes fortes. Fala comigo, raízes fortes. Copa ampla. O carvalho, então, ele é frequentemente associado a características como, fala comigo, resistência, longevidade, estabilidade, resiliência, sabedoria. Olha lá! Uau! Você pode dar um uau aí? Olha os ramos do bichão. E você sabe que ele dá uma noz? Noz. Que é aquela noz. E ele se alimenta daquela noz. O povo chama aquilo de bolota, né? Você falou bolota, porque você sabe bem, né? Chama de bolota, mas ele dá noz. Ele alimenta muitos animais. Muitos animais se alimentam do carvalho, do fruto do carvalho. Mas ele tem toda, olha para essa imagem, gente. Você vê aí, olha, resistência, resiliência com o tempo. Pensa numa árvore centenária. Pensa numa árvore que vive muito. Ela passa chuva, vento, inverno, tempestade. Você sabe que na Europa ela tem muitas desses carvalhos na Europa. Muitos reis, inclusive, têm o carvalho como símbolo da realeza. Porque o carvalho é uma árvore majestosa. E o Senhor Jesus, ele disse, eu vim para ungir vocês, para curar vocês, para libertar vocês, para um propósito, para que vocês sejam chamados carvalhos de justiça. E essa árvore, imagina toda a resiliência que ela tem, com as tempestades que ela passa, com o tempo, com o sol, com as dificuldades que ela passa. Mas ela está sempre se ressignificando. E ela está sempre ali, sabe por quê? Pergunta-me por quê? Porque ela está plantada. Ela está plantada. Isso é glorioso. Aleluia. Ela é uma árvore longeva. Eu tenho um hábito eu acredito que até pelo Espírito Santo esse hábito. Às vezes alguém está fazendo aniversário.
E eu já venho logo. Olha, em nome de Jesus, que você tenha a idade da árvore. Eu falo assim, que sabe aquela idade que você não sabe nem direito saber ao certo mesmo? Existe uma forma de medir pelos nozinhos dela, né? Mas não dá claramente, porque vive muito. Então, eu profetizo longevidade sobre a tua vida e eu profetizo frutificação em nome de Jesus. E você sabe que o texto da palavra de Deus pega essa promessa aí que é para você. Pega essa promessa, carvalho de justiça. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Aplaude ao rei. Isaías 65. Coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Eu quero que você entenda aqui a sua força. Amém? Fala comigo, eu preciso entender a minha força. Eu preciso sair dos lugares de vulnerabilidade. Pensamentos de vulnerabilidade. Você precisa sair dali. Você tem que ser aquela pessoa que o tempo pode passar. Você está lá. Você permanece. Amém? Você permanece. Quem permanece tem revelação. Amém? Quem permanece tem revelação. Quando eu olho para Maria Madalena, estava tudo com as 4 pernas para cima, o mundo. Os discípulos disseram, meu Deus, a esperança morreu, Jesus morreu, e agora? Aquela tristeza absurda, mas ela foi lá para o jardim do túmulo. Ela foi, ela não estava entendendo direito, mas ela disse, eu não vou sair daqui. Chegou lá para ungir o corpo do Senhor. Os anjos estavam lá, ela nem conseguia entender nada. Os anjos disseram que ele tinha ressuscitado. Ela disse, eu não vou sair daqui, eu vou permanecer. Eu quero saber o que fizeram com ele. E ela teve a revelação em primeira mão. Ele apareceu para ela naquele jardim. A hora que ela viu, ela achou que era o jardineiro. Aí ele disse, quando ele disse Maria, ela conheceu a voz. Ela disse, mestre. Ele disse, não toque em mim, porque eu não fui para o Pai. Mas vai lá e avisa eles. Fala para eles, anuncia. Foi a primeira apóstola da Bíblia. Glória a Deus. Tem gente que diz que não existe mulher apóstola. Jesus contradiz toda essa história. Apóstolo é enviado com as novidades do reino. Ela saiu dali. Aleluia. Amém, queridos? Então a necessidade de permanecer. Fala comigo, permanecer. Agora escuta. Mesmo na igreja, pode ocorrer com muitas pessoas algo que ser forte não significa que a gente não sinta as situações. Não significa que nós não venhamos sentir. E nós precisamos administrar a forma que nós sentimos. Como já falado aqui hoje. Nós precisamos administrar, levando sempre as nossas raízes mais profundo. Como é que leva a raiz mais profundo, gente? Na presença de Deus. Como é que leva a raiz mais profundo? Em direção das águas. Em direção do solo, das profundidades em Deus, da palavra de Deus. Nós não vamos conseguir gerenciar situações na nossa vida, os sentimentos, os sentir, aí vamos dizer, sem buscar águas profundas. Não é uma coisa de vez em quando. Não é uma coisa, hoje sim, amanhã não. É em todo tempo. É em todo tempo, em todo momento. É uma vida vivida para a glória de Deus. Nós vamos levar
as nossas raízes. Eu quero que você fale bem alto e diga isso. Eu vou levar as minhas raízes mais alto, às águas profundas do Espírito Santo e da palavra, onde estão os nutrientes, onde o pulgão da tentação, do pecado, não vai resistir, onde as minhas forças são renovadas, onde a minha visão é recobrada, onde a minha fé é fortalecida, onde eu me agiganto para viver os propósitos do Senhor, para que eu possa florescer e frutificar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas para tal é necessário um posicionamento. É necessário um posicionamento. Qual é o primeiro posicionamento que um carvalho ele precisa ter? Como eu já disse, é necessário estar plantado. Se você não estiver plantado, não vai haver raízes. Você continua vulnerável, continua instável, continua exposto. Estar plantado requer uma decisão da nossa parte. A obra de Cristo está pronta, a obra de Cristo está feita. Mas estar plantado requer decisão e disposição para estar plantado. Requer isso de nós. Requer de nós que nos entreguemos àquele solo. Eu quero que você entenda que Deus tem uma boa terra para você. Amém? Deus tem um lugar onde você vai se desenvolver. Porque você precisa se desenvolver. O Senhor te planta. Mas você tem que ter um lugar, um ambiente, um solo, uma terra que você vai se desenvolver. Eu quero te dizer que a igreja é esse solo. Desigrejados que me desculpem, que hoje isso é moda. Jesus está comigo em todos os lugares. Engano. Se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, você não é corpo de Cristo. A igreja, ela é um organismo vivo que não subsiste sozinho. Ninguém vai subsistir sozinho. Então, os avulsos, presta atenção, não frutificam. Avulsos não florescem. Não florescem, porque existe vida no corpo. Existe vida no corpo. Aí tem gente que diz assim, mas a minha vida está dando tudo certo. Isso não significa que você está frutificando. Porque a vida de muita gente dá certo. Tem gente que está muito bem. Você olha para falar, nossa, que vida boa. Mas isso não significa que essa pessoa está frutificando. Porque florescer e frutificar aqui no contexto de Deus, no contexto de Cristo aqui, fala de você multiplicar da mesma espécie. Eu quero te dizer que você tem o DNA daquele que te plantou. Você tem o DNA de Cristo, você é da mesma espécie de Cristo e dele precisa haver uma frutificação em você. Tem que haver uma frutificação da mesma espécie dele. Por exemplo, o fruto que a Bíblia fala em Gálatas 5, 22, é do Espírito. O fruto dos dons, vamos dizer, a frutificação dos dons espirituais, o dom é do Espírito Santo. Então alguém vai dizer, a minha vida está boa.
Mas não significa que você está frutificando. Porque só frutifica no Espírito. Só frutifica no mesmo DNA de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você precisa nascer em Jesus. Nascer em Cristo. Hoje foi muito lindo os novos nascimentos que nós vimos, né? O selo, porque já haviam nascido, mas sob o selo da decisão na vida dos nossos irmãos que desceram as águas. Meu Deus, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Sabe por quê? Porque vocês tomaram a decisão de ser plantados. Vocês foram plantados. E agora plantado, vocês vão dar muito fruto. Vocês vão florescer, vocês vão frutificar. Vai alegrar o coração de Deus, porque a palavra diz que é para a glória do Senhor. Pense que se não for da mesma natureza de Deus, não é frutificação. Os que estão plantados na casa do Senhor, a palavra diz isso também, florescerão nos átrios, do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciar o que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92. Então a Bíblia vai dizer que os plantados na casa do Senhor florescerão. Casa do Senhor é importante, sim ou não? É óbvio. É óbvio que é importante. Eu quero dizer para você, comunidade apostólica da paz, você não é uma cana agitada pelo vento, mas você é carvalho de justiça, bem plantado, com as suas raízes aprofundadas, sedimentadas no Senhor. Eu quero te dizer, comunidade apostólica da paz, que o teu tronco é forte, que o teu tronco é robusto, que os seus galhos, que os seus ramos são fortes, que você tem flores e frutos, que você nasceu por um propósito, chamado carvalho de justiça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Aleluia! Quem está plantado habita em família. Quem está plantado habita em família. Sabe o que a Bíblia fala de quem não habita em família? Na Bíblia, fala que o rebelde, ele habita sozinho no deserto. Diga misericórdia. Mas a Bíblia diz que aquele que obedece, que teme o Senhor, ele vai viver em família. A igreja é uma família. E daqui nós temos muita consolidação para a nossa família. A família que mora debaixo do mesmo teto que a gente. Diga amém. Fala comigo, é necessário expor as minhas raízes. É necessário. Vai acontecer muita coisa aqui nesses 21 dias. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Mas eu quero dizer para você que você vai começar expondo as suas raízes. As águas do Senhor. A palavra de Deus. A quem o Senhor colocar sobre a sua vida. Sabe o que é apresentar ao Senhor com sinceridade? Sabe aquela conversa sincera com Deus? Com humildade. Humildade, reconhecendo. A gente precisa colocar diante do Senhor. Tem muita coisa aí que precisa ser exposto às águas do Senhor. A palavra de Deus. O diabo, ele diz assim: olha, ninguém precisa ficar sabendo disso. Ele fala isso, ninguém precisa ficar sabendo disso. Você sabe quando que o diabo perde a força? Quando você
traz para a luz. Tudo que está no escuro tem muita força, porque o diabo, ele é treva e Jesus é luz. Então ele fala assim, não precisa, ninguém precisa saber disso. O orgulho diz, é totalmente desnecessário essa exposição. Você vai dizer que você está com esse tipo de coisa, que você está com esse sentimento, que você está se sentindo frágil, que a tua mente está sendo chicotada por pensamentos intrusos, que você está passando por tudo isso. Você não precisa fazer isso. O orgulho vai dizer para a gente, não faça isso. O trauma grita, não dá para confiar em ninguém. Sabe o que a palavra diz? Levai os fardos uns dos outros. Tem horas que a gente tem que chegar e a gente tem que dizer assim, tá doendo. Eu vou expor as minhas raízes. Tá doendo. Porque não é porque o carvalho é forte que ele não sente. E ele precisa administrar o que ele sente. Porque se ele não administrar o que ele sente, expondo as suas raízes, ele pode ficar complicado. Mesmo sendo um carvalho. Sabe, ele pode estagnar. Ele pode apodrecer. Você já viu quando o pulgão, ele come as raízes? Quem já viu aqui que a planta fica molenga? Tem consistência? Fica um negócio... Então fica assim, o pulgão fica ali devorando. E a pessoa não trata das raízes. Precisamos expor a unção de Deus. Deus te trouxe hoje aqui. E você vai abrir o seu coração. Aqui nesse lugar tem hoje uma unção de libertação. Tem aqui uma unção de cura para a tua vida. E você vai expor com sinceridade diante do Senhor. Mas expor como aquele que realmente está decidido a uma mudança. Está decidido a uma mudança de vida. O Senhor não te quer como cana sacudida pelo vento. Ele te quer como um carvalho de justiça. Aleluia. Mas para isso você precisa ter essa ousadia. Eu tive uma visão um dia de várias árvores cortadas. Sabe os tocos? Muitas árvores cortadas. Existem pelo menos 3 maneiras de árvores serem cortadas. A palavra de Deus, ela vai dizer... O Senhor Jesus, ele disse aqui, olha, que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Diga misericórdia. Existe pelo menos 3 formas de uma árvore ser cortada. Pecado, trauma e orgulho. Biblicamente falando. O pecado, por exemplo, aqui o Senhor está alertando para quê? Para que o povo de Deus deve mudar seu comportamento. A nossa conduta moral é um fruto esperado pelo Senhor. O fruto do carvalho, sabe qual é o fruto do carvalho? Quem quer saber? Justiça. O fruto do carvalho, ele é de justiça, ele é diferenciado. É fato que a palavra de Deus, ela deixa clara que não existe justiça em nós sem Cristo. A palavra de Deus diz que Ele se fez pecado em nosso lugar, sem nunca ter pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje eu e você podemos ser chamados de justos. Amém? Porque Jesus, Ele nos justificou. Agora o justo, ele tem práticas de justiça. E o que é práticas de justiça diante de Deus, segundo a palavra de Deus? Tem um monte de versículo bíblico que vai dar essa resposta. É cumprir os mandamentos do Senhor. É viver de acordo com os mandamentos, de acordo com a palavra de Deus. É um carvalho de justiça. Eu quero te dizer que você e eu, a nossa casa foi levantada para a glória de Deus. Somos luzeiros para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala comigo, justo promove justiça. E o orgulho, ele tem um machado na raiz. Olha para Nabucodonosor, gente.
Você sabe que Nabucodonosor, o próprio Deus, dá testemunho daquele homem. Ele fala assim que ele era como uma árvore, muito alta, muito forte, com a copa muito ampla. Ele estava dominando o mundo na época dele. Onde os pássaros se abrigavam, onde os animais encontravam sombra. Mas veio uma sentença sobre ele, porque um dia ele chegou diante de todo o reino dele, olhou, e ele se engrandeceu e disse que era por causa dele. Aí o Senhor disse, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o machado nessa árvore, só que eu vou ter misericórdia. Essa árvore não vai morrer, ela vai ficar amarrada com correntes até a hora certa. E depois ela vai voltar a brotar. Para onde ele foi? Para o pasto. Comeu grama 7 anos. Ele era como um animal. A Bíblia diz que o orvalho caía nos lombos dele. Pensa num pavor de um homem que o povo tinha medo, era ele. 7 anos. Para ele entender quem era Deus e ele glorificar a Deus. O Senhor veio com machado na raiz. Por causa da soberba. Amados, presta atenção. Nós não somos nada sem Ele. Não podemos fazer nada sem Ele. E às vezes nós ficamos tão altivos. Nós vamos sim. Nós temos uma promessa de crescer, de crescer, de crescer. E fica muito altaneiro. Mas na justiça do Senhor. Na verdade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa visão que eu tive, acontecia algo muito maravilhoso. Quando eu vi vários tocos. Eu vi uma unção que chegava rápido na igreja. Chegava. E quando chegava, as raízes aprofundou rápido, 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 rápido. Daqueles tocos. Certamente buscando as águas. E ali, os galhos começaram a sair de novo. Começou a sair rápido e começou a florescer rápido e começou a ter fruto rápido. Sabe o que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo aqui, só o Espírito Santo pode trazer essa aceleração sobre a nossa vida. Sabe aquilo na nossa vida que fica anos ali e o negócio fica ali e não sai, e não brota, e não vai. Quando o mover do Espírito Santo vem sobre nós, meu amado, raiz, ramos, frutos, tudo acontece. Quem quer essa glória sobre a tua vida? Diga, eu quero. Aleluia, aleluia. O poder de Deus está nesse lugar para te estabelecer como carvalho de justiça. O poder de Deus está nesse lugar para te estruturar, para dar para você estrutura, para te tirar das situações de vulnerabilidade. Hoje o poder do Espírito Santo é para quem pega, está te tirando dessa mente instável, desse processo de ser desestabilizado. O poder do Espírito Santo está trazendo estrutura para você. Você é chamado carvalho de justiça e você precisa crer nisso. E você precisa tomar posse disso. Viu, moço, que entrou aqui? Você não é, olha para mim, uma cana agitada pelo vento. O Senhor tem uma promessa para você. A cana, o vento joga para todo lado que quer. Ela se quebra, ela se curva, porque ela não tem raiz. Mas o Senhor te trouxe aqui, filho, hoje. Sabe por quê? Porque Ele está aprofundando as suas raízes. Ele vai te aprofundar. Ele vai te levar para os lugares onde tem a água da vida. A água da vida, a água do Espírito de Deus, a água da palavra de Deus. E você vai romper como um carvalho de justiça. Deus está te plantando hoje, você recebe? Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, a natureza do justo está em nós, diga amém. Você já viu o versículo da nossa camiseta desse ano? Está aí. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. E aí a palavra vai continuar. Versículo 18, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então você vai se mover no mesmo DNA do justo. A palavra de Deus, ela vai dizer que vós tendes a unção do justo. Sabe onde está? João 2:20. Diga, eu tenho a unção sobre a minha vida. Diga, o Espírito do Senhor me ungiu. E aí o texto vai continuar. Ele vai dizer assim, sabe para quê? Nós lemos o versículo 3, que ele vai nos plantar como carvalhos de justiça. E ele diz, e eles, olha o que eles vão fazer. Diga, olha o que eu vou fazer. Levanta a mão e pega. Eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. E estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão vossos rebanhos, e os filhos dos estrangeiros serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor. Homens vos chamarão os ministros do nosso Deus. Vós comereis as riquezas dos gentios, e na glória deles vos vangloriareis. Pega, no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra, e no lugar da humilhação, eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles, eles possuirão dupla honra, alegria eterna estará sobre ele. Obrigada, Jesus! Obrigada, Senhor! Obrigada, Senhor! Obrigada, Senhor! Agora, para o restante dessa palavra, eu quero que você fique de pé. Porque eu quero ler com você Ezequiel 19, 10 e 11. Ei, glórias! Ezequiel 19, tem uma unção nesse lugar hoje aqui. Oh, aleluias. Aleluias. Abre aqui. Já achei o meu. Olha o que vai dizer a palavra. Ezequiel 19, 10 e 11. Fala assim que tua mãe era como uma videira no teu sangue, tá? Tua mãe é como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela foi frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas. Eita glória! E ela tinha varas fortes para os cetros de dominadores ou de reis. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Você está pegando essa palavra? Se você levar suas raízes para o lugar certo, o Senhor está falando. Se você levar suas raízes para as águas profundas do seu espírito, para as águas da sua palavra. Sabe aquilo que o Senhor está dizendo? Estava lá em oculto. Quando chega a hora, cresce a sua estatura. A palavra diz que ela é vista nas alturas. Não dá mais para esconder. Aquilo que aconteceu no oculto das águas é revelado, é exposto. Assim será na tua vida. É exposto, e os frutos na tua vida vai ser uma questão natural. Se você tem água, se você tem nutrição de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, a palavra de Deus não mente em que você vai crescer em uma alta estatura, você vai se agigantar. Deus vai te mostrar como um carvalho de justiça.
Aí a palavra diz que as varas são fortes. E quando ele encontra a vara forte em você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tomar. Ele vai levar para a mão daquele lapidador de cetro. Porque você sabe que o cetro é feito de madeira. Uau! É, como se dizer, a glória em vasos de barro, né? Ou em vasos de madeira. E ele vai ser lapidado forte. Aí vai para a mão dos dominadores. Diga aleluia. Estou sentindo a glória de Deus aqui. O diabo disse que você não era nada. O diabo disse que você era uma cana sacudida pelo vento. Mas o Senhor diz para você, você é carvalho de justiça. Eu vou te aprofundar na minha palavra. Eu vou te aprofundar na minha unção. Eu vou te curar. Os seus galhos serão cetros na minha mão. Onde haverá vereditos, onde haverá decretos, onde haverá favorecimento, onde haverá cura, onde haverá libertação. E esse cetro, ele regerá as nações. Assim é você, assim é a sua vida, assim é o que ele fez na sua vida. O Senhor disse: você é carvalho de justiça. Onde estão os carvalhos de justiça? Eu quero te dizer que carvalho de justiça, plantação de carvalho, é lugar de encontro com Deus. É lugar onde a glória de Deus se manifesta. É o lugar onde Deus fala. É o lugar onde Deus dá promessa. É você. É em você. Tem cura de Deus para você. Eu vou dizer que o diabo que disse que você era uma cana quebrada, uma cana sem força, uma cana fraca, uma cana sacudida pelo vento, quebradiça, o Senhor disse: não, hoje eu te pego com a minha poderosa mão, eu mesmo te planto no meu DNA e você vai ser carvalho que começa a crescer na unção do meu Espírito Santo. Carvalho de justiça. Carvalho de justiça é você. Pegue suas mãos para os céus.